Que a paz do querido e amigo Jesus esteja com todos nós. É sempre com a satisfação em nossos corações que damos por iniciado o nosso trabalho e que, sob a supervisão do alto, sob a supervisão dos bondosos amigos espirituais, possamos nos unirmos a Ele e refletirmos diante das lições de hoje. Jesus diz: rejubilai-vos de Jesus quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que serei recompensados no céu. Kardec fala sobre isso. E Kardec diz o seguinte: podem traduzir assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos dei ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos faça redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Jesus aí estava anunciando a dificuldade que os profetas, os homens de bem, os homens que cumprem tarefa de amor na terra, porque todos os homens que fazem o bem cumprem tarefas, e a tarefa é de fazer com que a humanidade progrida, com que os homens se voltem para Deus. Todos esses homens que buscam lutar por um mundo mais justo, por um mundo melhor, tentando convidar a humanidade para seguir um novo rumo, para tomarem uma nova estrada, todos esses homens encontram dificuldades nesse mundo de provas e de expiações, onde entendem mais o mal que o bem, onde a grande maioria das criaturas vão ouvir as ilusões, as fantasias, as alegrias momentâneas que lhes satisfaz o ego, a vaidade e a ambição. Então todos aqueles que facilmente convidam os homens para essas alegrias fáceis são homens bem-vindos pelos homens. São homens que são, na visão humana, os maiorais, porque lhe trazem essas alegrias exteriores. Quando alguém nos convida para as festas do mundo, esse alguém é privilegiado como os nossos melhores amigos. Eles se lembram de nós. Quando alguém convida para as festas espirituais, a grande maioria não escuta, porque a grande maioria está iludidos pelas alegrias do mundo. Certa ocasião, uma parábola muito bonita, que Jesus conta que algumas pessoas foram convidadas para um banquete celestial. É de um significativo muito grande essa parábola, que Jesus, eu vou contar com minhas palavras, Jesus faz o convite a algumas pessoas, né? O significativo é Jesus, ele conta como uma parábola. Então o convite é feito para muitas pessoas, e aquelas pessoas não valorizaram aquela festa, não foram com a vestimenta adequada. Aparentemente para nós, a gente imagina, é um casamento, não é? Para ir para um casamento a gente tem que usar a vestimenta adequada. Ninguém vai para um casamento como você vai para a praia. Ninguém vai para um casamento com o vestido. O casamento é a caráter, não é? Geralmente a pessoa, as mulheres, não é, usam as roupas bacanas, bonitas, mais finas, e os homens usam paletó, não é? Hoje na nossa dia a dia. E para um banquete espiritual? Qual a vestimenta que deveríamos utilizar? A vestimenta do desejo ardente de receber. A vestimenta da sinceridade. Não poderíamos dizer aqui que poderíamos utilizar a vestimenta do amor, porque às vezes nos carece amor. Às vezes estamos em busca do amor, estamos carentes do amor.
Mas a maior carência do amor é aquele que não quer o amor. O carente de amor, que quer o amor, ele vai para um banquete espiritual com o coração aberto. Existem momentos que o coração deve falar mais alto. Não devemos jamais esquecer a racionalidade. Ela caminha com o coração. Mas muitas vezes o racional não é racional, é incrédulo. A racionalidade e a ciência, sem o sentimento do amor, ela é vazia. Ela é distante do que nós necessitamos para a nossa evolução espiritual. Então, para um banquete espiritual, o sentimento sincero de aprender, de absorver, de querer a verdade. Porque ninguém vem para um banquete espiritual querendo a mentira. Alguns, muitas vezes, querem permanecer nessa mentira e se iludem nessa mentira, porque acreditam que um trabalho como esse, que é um trabalho espiritual, um trabalho intuitivo, um trabalho que é feito entre o mundo espiritual e o mundo material, porque ninguém realiza uma tarefa espírita sozinho. Uma tarefa espírita efetiva, séria, motivada pelo sentimento do amor e da sinceridade, ela é feita sobre o amparo e a direção de Jesus. Se não for assim, não funciona, não faz efeito. Então o que sucede? As pessoas querem ouvir o que satisfaz o ego. Trazemos em nós as nossas angústias, as nossas dificuldades, isso faz parte da condição natural. Todos sofrem na terra. Mas existe um sofrimento e um sofrimento. Existe o sofrimento que é inerente à condição humana de todos nós. Existe o sofrimento que a pessoa se faz sofrer. A pessoa se põe numa condição de sofrimento por negação das más escolhas que fez durante toda a sua vida e que quer permanecer nessa negação. E que negação é essa? É aquela que a consciência diz, é aquela que o coração está aplacado, está escondido, é aquela que surge em nossa mente, através da nossa consciência, os avisos espirituais. E a gente arruma uma justificativa para dizer que aquilo não nos pertence. Mas o coração continua avisando. A tristeza, a solidão, o isolamento, o afastamento daquelas pessoas que poderiam nos ajudar. Aquelas pessoas que nos amam, que estendem a mão para nós, são as primeiras pessoas que a gente se afasta. São as pessoas que estão nos ajudando, são as primeiras pessoas que nós indicamos como o atropelo da nossa vida. São exatamente aquelas pessoas que estão tentando nos chamar para Deus. Então a função do Espiritismo, a função de uma casa espírita, é a mesma função de Jesus. É convidar os homens para colocar essa vestimenta. Então o que sucede? Todos os homens que se integram na verdade, que buscam essa verdade, que estão com Jesus, que acalentaram em seus corações essa verdade, porque vivem essa verdade em suas intimidades, eles vão sofrer a amargura, a ingratidão, a injustiça daqueles que por vaidade, por orgulho, por omissão,
achar as verdades repetitivas. Mas a verdade é única. Não podemos querer escutar o que nos agrada o ego. O mais importante é ter um coração sincero e aberto para escutar o que nós precisamos ouvir. Mas não basta escutar, porque todos escutam ou fingem que escutam. Porque dizem que escutam, mas não escutam. Porque não fazem o que é necessário fazer. Então, naturalmente, esses homens sofrerão essa perseguição. Mas nem tanto. Esses homens guardarão mágoa, guardarão rancor. Não. Esses homens não guardarão rancor, não guardarão mágoa. Sofrerão a injustiça. Eles lamentarão a cegueira humana. Assim como Jesus lamenta a cegueira humana. Então, uma frase de Jesus que sempre me retorna à memória e à lembrança, talvez não seja exatamente como eu vou dizer, mas é essa a mensagem de Jesus quando ele diz: o que fizeste a um desses que estão comigo, que se adequaram à verdade, que buscam essa verdade, é a mim que fazemos. Quando nós rejeitamos o Espiritismo, quando nós rejeitamos as pessoas que se integraram na conduta reta do Espiritismo, estamos fazendo contra Jesus. Isso é muito sério, porque não é um compromisso individual, não é uma perseguição a um indivíduo, é uma perseguição à obra de Deus. Nós estamos distante de Deus. Jesus veio nos convidar para Deus. O Espiritismo vem nos convidar para Deus. Todos os que obram, na verdade, dentro dos princípios que abraçamos no Espiritismo, obram para Deus. Então todos são homens de bem. E sempre quando nos confrontamos pela nossa vaidade contra esses homens, nos parece que esses homens são pequenos. Nos parece que esses homens não são nada. São tudo. Porque todos os que estão com a verdade, mesmo com suas fraquezas morais, mesmo possuidores de fraquezas morais, mas estão abraçando o bem, é contra Jesus, é contra Deus, é contra o progresso da humanidade que estamos tentando ir. Como espíritas, nós sabemos que existe um mundo invisível. E nós sabemos ainda mais que o cristianismo foi deturpado, foi perseguido, e todos aqueles que abraçaram naquela época o cristianismo foi torturado e muitos foram mortos cruelmente. Hoje surge mais uma vez no orbe terreno o Espiritismo. Não é uma nova doutrina. O Espiritismo não é mais uma doutrina. O Espiritismo vem reavivar os ensinamentos morais de Jesus. Então o que surge também? O mundo invisível, as mentes insanas, os mistificadores do mundo invisível que tentam destruir essa obra. E nós, como espíritos, temos que preservar essa obra. Nós fomos convidados para participar do banquete celestial. Nós somos os trabalhadores de última hora. Não podemos ser pedra de tropeço dentro do movimento espírita. E toda vez que nos colocamos como espíritas, pregamos uma coisa, falando sobre o espiritismo, e não vivemos o espiritismo em nossa intimidade, nós podemos nos dizer espíritas, mas não somos espíritas. Porque somos um mau exemplo
para o espiritismo. Melhor não nos dizermos espíritas, porque estamos dando um mau exemplo no meio espírita. Não estamos aqui falando de santidade, mas estamos falando da verdade, da sinceridade em querer progredir, porque o único objetivo do espiritismo é a moralização dos homens. Então não vamos convidar aqui as pessoas para fingir que são boas. Não vamos convidar a pessoa que tenha paciência, que seja tolerante apenas, mas que seja sincero com os princípios que abraçou. Porque muitas vezes se fala de paciência, se fala de tolerância, mas não se explica as coisas bem explicadas. E as pessoas, como não conseguem ter paciência e tolerância, elas escondem a sua maldade, as 7 chaves, e não buscam se descobrir. E fingem a vida toda, usam a capa de bondosos, quando na realidade não são. No mundo visível as coisas se escondem, porque muitos aparentam que são quando não são. Outros se expõem porque sentem inquietude das vibrações do momento. E nem sempre aqueles que se apresentam como ovelhas são verdadeiramente ovelhas. Muitas vezes os que se apresentam como ovelhas são os lobos ferozes. E o que externam os seus sentimentos, que estão muitas vezes tentando ser sincero, é o escandaloso, é o desequilibrado, é o louco. Muitos ditos como loucos estavam apenas expressando os sentimentos daqueles silenciosos que são hipócritas. Então as verdades espirituais não são bem como a gente vê com os nossos olhos materiais, porque o nosso coração não tem a capacidade de perceber, porque não tem a sensibilidade de decifrar o coração. Mas quem sabe escutar o coração tem a sensibilidade de ter naturalmente essa presença.